Muito bem. Então nós iniciamos aqui a nossa reflexão sobre o batismo a partir do Catecismo Maior de Lutero, com aquele texto básico que a gente sempre faz para poder aqui discutir com vocês o assunto, né? Trazer este assunto aqui para vocês. E neste momento eu vou começar então essa leitura aqui do texto para a gente ir pensando sobre o batismo a partir do Catecismo Maior de Lutero. No Catecismo Maior de Lutero, dentre diversos ensinos importantes para a vida cristã, encontramos o sacramento do batismo. Neste artigo, meu objetivo é expor cada um dos importantes ensinos elencados por Lutero em seu Catecismo Maior sobre o batismo. Então aqui, né, eu tenho o Catecismo Maior de Lutero, trouxe aqui para mostrar para vocês, né? É daqui que eu vou extrair então os ensinos sobre o batismo que nós iremos ver hoje, certo? Vale aqui dizer que Lutero foi um homem que ele estudou muito sobre o batismo, assim como diversos outros assuntos teológicos, né? E ele tem uma opinião bem contundente, bem formada sobre estes assuntos, né? De forma que ele instruiu e continua a instruir, né? Ainda hoje, através do seu catecismo maior e menor, os cristãos, né? Os cristãos, principalmente luteranos, que vão seguir essa tradição luterana. Então, por isso, Lutero ele deve ser considerado aí um nome de grande importância para a gente conseguir entender algumas coisas dentro da nossa perspectiva de espiritualidade evangélica, tá? Muito bem. Primeiramente, o batismo é uma instituição divina, algo de extrema importância no contexto da fé cristã. Então, não foi o homem quem instituiu o batismo, foi Deus quem instituiu o batismo. Essa é a primeira colocação, né? A primeira assim tese que a gente vai apresentar aqui, né? Que o batismo ele não foi inventado por homens, foi o próprio Deus quem instituiu o batismo, certo? De acordo com Lutero, não deve ser visto como um mero vestir uma roupa, mas sim como um ato elevado e magnífico, instituído pelo próprio Deus para a salvação do ser humano. Então, não é apenas um ato em que eu vou à frente da igreja e eu recebo água na minha cabeça, né? Ou no caso daqueles que se batizam por imersão, né, na tradição evangelical, né? Trocam de roupa, vestem uma roupa e vão a um tanque batismal ou a um rio ou a uma piscina, enfim, né? Então, está bem longe de ser isto, né? Este é apenas o meio pelo qual nós realizamos ali a nossa entrega a Deus através do batismo, né? Trocamos de roupa, vamos até lá. Mas há um mistério divino espiritual por trás do batismo, tá? E por isso que é importante que a gente leve a sério, né, o batismo, assim como qualquer outra instituição divina. Eu já vi de crianças brincando, né, sobre batizar um ao outro em piscinas ou algo do tipo. E tudo bem, né? As crianças elas não têm a pior das intenções ao fazerem isto, né? Mas por ele ser uma instituição divina, ele deveria ser tratado com um devido respeito, né? De forma que as pessoas não viessem a fazer brincadeiras indevidas envolvendo o batismo, por exemplo. E da mesma forma, nós não devemos fazer brincadeiras indevidas com a palavra de Deus, com a Santa Ceia, né? Com tudo que tem a ver com o sagrado, né?
porque ele não é, que nem Lutero coloca, um mero vestir, uma roupa, né? Não vou só trocar de roupa e vou até lá para botar uma água sobre a minha cabeça. Não é isso, né? Representa a nova vida, é um novo nascimento que está ali acontecendo e que precisa ser considerado com esta proporcionalidade, né? O evento que está ali acontecendo, né? Quando Jesus é batizado, o Pai vem e diz: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo", né? Ou em quem eu me alegro. Então, assim, é um evento importante em que Deus nos torna filhos dele. E nós não podemos tratá-lo como algo banal. Nós não podemos tratar este evento como algo que é sem importância, tá? O segundo ponto importante que Lutero nos ensina a respeito do batismo é que Deus é quem batiza e não o homem. Não devemos avaliar a pessoa pelas suas obras, e sim as obras pela pessoa. Portanto, por ser realizado por Deus, o batismo passa a ter valor, não por quem o administra, mas pela promessa divina que o acompanha. Então, aqui ele está trazendo um conceito bem importante e interessante de que quem batiza é Deus. Portanto, o batismo ele não tem validade porque é um pastor, por exemplo, que está batizando, e sim porque é Deus quem está batizando. E quando a gente fala sobre isso, a gente também acaba levando isso para o sacramento da Santa Ceia. Porque não é o nível de santidade de um pastor, de um ministro do Evangelho que vai fazer com que a Santa Ceia me abençoe mais ou menos, ou que o meu batismo seja mais válido ou menos válido, porque quem batiza é Deus. Então aí já cai por terra qualquer tipo de pensamento ou conceito, ideia que possa surgir que vá fazer com que alguém se gabe, por exemplo, de ter sido batizado por um pastor com um cargo que é um pouco superior na hierarquia da igreja do que um outro pastor. Ou no caso dos católicos, né? Eu fui batizado pelo bispo tal, né? Você foi batizado pelo padre, né? Tal. Então, como eu fui batizado pelo bispo, né? O meu batismo ele é superior. E a gente sabe que isso é uma grande besteira, né? Eu, pelo menos, assim, eu consigo entender isso perfeitamente, né? Mas existem pessoas que sim vão querer se gabar disso, né? Tentando fazer com que pareça que o seu batismo ele é superior ao de outras pessoas porque foi batizado por um líder que ele teria mais relevância dentro da organização da igreja do que outro determinado líder, tá? Então, assim, tudo isso são pensamentos humanos a respeito de uma instituição divina, que é o batismo, né? Como uma instituição divina, ele institui e é ele quem vem e batiza também, tá? É Deus quem vem e batiza. Então nós não devemos nos preocupar em relação a qual pastor que está me batizando, qual é o líder religioso que está me batizando. Ele é importante dentro da igreja, né? Porque isso não confere mais qualidade ao seu batismo, tá? E nem faz com que você tenha mais chances de estar salvo, porque o batismo ele é igual para todos. A salvação ela vem em relação a todas as pessoas quando elas são batizadas, tá? E aqui ele fala também que nós não devemos avaliar a pessoa pelas suas obras, mas as obras pela pessoa. Então, assim, o batismo ele recebe, né, a qualidade que tem porque é feito por Deus, ponto.
O terceiro ponto que eu destaco aqui é que basta a água e a palavra de Deus unida a esta água para que o batismo tenha validade, como ensinado por Agostinho. E aí Lutero ele vai citar aqui Agostinho, assim como ele faz em vários dos seus escritos. Quando Agostinho diz assim: quando a palavra se junta ao elemento, forma-se o sacramento. Assim, não é a água em si que realiza algo, mas a palavra de Deus que lhe confere eficácia. Lutero afirma: pela palavra, o batismo adquire o poder de ser um banho do renascimento. Isso está aqui no Catecismo Maior, na página 110, tá? Então, assim, terceira colocação que Lutero faz que é interessante para a gente compreender esse batismo, né, é essa questão da necessidade de algo muito simples, que é um elemento mais a palavra de Deus para que o batismo aconteça. E esse elemento é a água. Então, a água é necessária para este momento do batismo. Então, o elemento água se junta à palavra de Deus. A palavra de Deus pronunciada por um homem, né? Por um pastor. E então forma-se um sacramento, tá? Então, assim, ele embasa, inclusive, esta ideia, né, da soma entre o elemento e a palavra, formando um sacramento a partir daquilo que Agostinho já dizia, né, muito tempo antes de Lutero, lá na patrística ainda, né? Agostinho é um dos pais da igreja. E Lutero ele vai trazer essa ideia do batismo enquanto um banho do renascimento, que nem eu falei, né? Não é apenas um trocar de roupa e não é apenas um colocar água sobre a cabeça. É um banho do renascimento, que vai fazer com que nós tenhamos a companhia do Espírito Santo em nós para o resto de nossas vidas, tá? Renascendo ali para uma nova vida. E nós continuaremos também a renascer constantemente para uma nova vida diariamente, né? Não é apenas no momento do batismo. O que o batismo faz ali é simbolizar este primeiro momento de renascimento, né? E nós voltaremos a estarmos em constante renascimento ao longo da nossa vida cristã. O quarto ponto que eu coloco aqui sobre o propósito do batismo, tá? Qual é o propósito do batismo? Você já pensou sobre isso? Por que nós temos que ser batizados? Por que nós somos batizados, tá? O propósito do batismo é nos tornar bem-aventurados, ou seja, fazer com que pertençamos ao reino de Cristo e vivamos com Ele eternamente. Dessa forma, o batismo não é apenas um rito externo, mas uma realidade espiritual que transforma a vida do cristão, concedendo-lhe a promessa da vida eterna. Então, realmente ali o Espírito Santo ele vem habitar em nós, tá? Através do batismo, nos tornando bem-aventurados, que significa felizes, né? Pessoas que têm Deus em si. Ter Deus dentro de si é ser bem-aventurado, é ser feliz, tá? Então, esse batismo ele nos traz para dentro também do reino de Deus, tá? Permitindo que nós tenhamos vida eterna nele. Então, esse é o propósito, esse é o objetivo do batismo. Primeiro, tornar a todos nós felizes, bem-aventurados. Segundo, nos trazer para dentro do reino de Deus. Terceiro, nos conceder vida eterna nele. E nós também, através do batismo, recebemos o Espírito Santo, tá? As igrejas carismáticas, pentecostais, muitas delas vão considerar que nós somos batizados com o Espírito Santo a partir do momento em que nós temos o dom de línguas, de falar em línguas, tá?
E aqui eu vou contrariar esta proposição, esta ideia, tá? Colocando que, na verdade, já no batismo nas águas é que nós recebemos o Espírito Santo. Tá? Nós já temos tudo o que precisamos em nós para viver a vida cristã. Não precisamos esperar um outro sinal, um outro batismo, porque o batismo é apenas um. Tá? Muito bem. O quinto ponto que eu coloco aqui para vocês, tá, é o seguinte. Começa em um questionamento. Qual é a única prerrogativa para a pessoa que será batizada? E aí Lutero vai responder: é a fé. No entanto, esta fé não é um mero assentimento intelectual, mas um dom que vem do coração, concedido pelo próprio Deus. Então, assim, não é algo que vem da mente, do nosso intelecto, do nosso raciocínio. A fé é um dom que vem aqui do coração, tá? Que Deus cria no nosso coração. Portanto, quando as pessoas dizem que uma criança muito pequena, um nenê, né, um recém-nascido, enfim, ele não pode ser batizado porque ele não tem fé, elas estão considerando a fé como uma intelectualidade que aquela criança ainda não tem formada. Mas ela pode muito bem ter fé, sim, no seu coração, porque Deus é quem cria esta fé, tá? Apesar disso, não é a fé que garante a validade do batismo, mas sim a palavra de Deus no ato do batismo. Então, mesmo que a fé seja falha, não importa, porque quem garante que o batismo é válido é a palavra de Deus unida ao elemento, e não a fé que brota do coração, porque realmente, se dependêssemos da nossa fé ser totalmente concreta, nós estaríamos nos baseando em algo no qual nós não podemos confiar. Nós só podemos confiar na palavra de Deus e não exatamente na nossa fé, porque ela é cambaleante. Ela carrega consigo as marcas de um ser humano que tem dúvidas, de um ser humano que, mesmo que por um lado tenha a certeza, ele de vez em quando ele retorna às suas dúvidas, às suas inquietações. Então, a fé, apesar de ser uma prerrogativa para o batismo, para que ele aconteça, o batismo não passa a ser válido por causa da fé. Ele é válido porque a palavra de Deus e o elemento estão ali unidos, concedendo graça à vida daquela pessoa que está ali sendo batizada, certo? Então, de acordo com Lutero, muitos separatistas questionam a validade do batismo infantil, que nem eu havia falado agora há pouco, né? Sobre a questão do batismo infantil, alegando que as crianças não podem crer. Sua resposta a essa objeção é que a prova de que Deus aprova o batismo infantil está na própria obra visível de santificação que ele realiza na vida daqueles que foram batizados ainda crianças. Então, assim, o que Lutero vai fazer para argumentar sobre isso, né? Ele vai pegar o exemplo de alguns cristãos do tempo dele mesmo, por exemplo, né? Pensando assim, bom, se Deus não concede o Espírito Santo, se aquele batismo ali não é válido quando a pessoa é criança, né? Então, por que eu conheço cristãos que se batizaram quando crianças e eles têm o Espírito Santo? Se o batismo quando criança, batismo de infantes, né, não fosse válido, então essas pessoas não teriam em si o Espírito Santo, não teriam uma vida cristã, porque Deus não iria abençoar essas pessoas, elas não foram batizadas. Então,
Lutero ele vai fazer esta análise e ele vai mais a fundo ainda. Porque daí ele vai dizer assim, não é possível que o batismo infantil ele não seja válido. Porque durante muitos séculos, o batismo infantil era a forma com que as pessoas eram batizadas na igreja cristã. E como que a igreja cristã ia deixar de ter pessoas cristãs ao longo de séculos? Quer dizer que houve uma pausa, um momento ali em que a igreja cristã deixou de existir porque essas pessoas foram batizadas todas, ainda crianças, por aspersão, nesse mesmo modelo de batismo. Né? Então, assim, seria realmente uma loucura dizer que a igreja cristã deixou de existir por séculos, porque não houveram cristãos que se batizaram por imersão, quando adultos, durante todos esses séculos. Tudo bem? Muitos vão dizer, não, mas a igreja medieval ela era totalmente errada, equivocada em muitas coisas. Tanto que o período medieval é chamado a Idade das Trevas, né? Por historiadores, etc., né? Mas, mesmo que seja a Idade das Trevas, o período medieval, nós temos que considerar que a igreja cristã não pode ter uma pausa na sua obra, porque o evangelho ele está sempre, novamente, sendo pregado, sendo confessado, né? E não há como a igreja ter uma pausa, porque ela é uma instituição eterna. Ela faz parte do reino de Deus enquanto algo eterno. Tá? Enquanto estivermos aqui nesta terra, a igreja continuará existindo. Tá? Ah, mas aí depois que Jesus voltar, então a igreja não vai mais existir, então ela não é eterna. Ela não vai existir no mesmo formato que nós temos hoje de igreja. Tá? Mas ela sim é a noiva ataviada para o seu noivo. Então ela é a noiva que aguarda Jesus retornar para vir buscá-la. Então a igreja ela só sai de um contexto para ir para outro. Ela não estará mais acontecendo no mesmo formato que nós conhecemos aqui nesta terra, enquanto uma instituição, com CNPJ, com templo, etc, etc. Ela vai continuar existindo na eternidade. Então a igreja ela não pode ter uma pausa, ela não pode ter um momento em que ela deixa de existir na Terra e depois ela volta a existir, entende? Ela continua desde os apóstolos, mesmo que muitos ensinos tenham acontecido, ensinos equivocados, heresias, momentos em que a igreja foi inconsequente nas suas escolhas, tá? Tudo isso infelizmente aconteceu, mas nós não podemos dizer que, por exemplo, o batismo infantil não é válido, porque nós estaríamos negando a cristandade de todo um período histórico e aí nós estaríamos indo contra a própria doutrina da igreja, né? A própria eclesiologia, que vai colocar a igreja como uma instituição divina também. E por ser uma instituição divina, ela permanece. Tá? Ela não vai ter este momento de pausa, porque Deus continuou sustentando a igreja ao longo de todos os séculos. E Lutero ainda vai argumentar que diversos pais da igreja, vocês sabem quem são os pais da igreja, né? Aqueles que viveram após o período apostólico e deram continuidade na obra da igreja ali nos primeiros séculos. E os pré-reformadores reconheceram o batismo infantil como legítimo e autêntico. Então, há o endosso de diversos nomes estudiosos da Bíblia, da teologia cristã, que endossam esse batismo infantil. Tá? O sexto ponto, que eu venho destacar a partir do Catecismo Maior de Lutero. O batismo é um grande presente para o cristão,
um tesouro que contém dentro dele tudo o que é necessário para viver a fé até o fim da vida. Então, que nem eu falei antes, não precisamos de mais um batismo. Não precisamos de um novo batismo com o Espírito Santo para atestar que nós temos o Espírito Santo. E nós também não precisamos de um rebatismo, tá? Um rebatismo no sentido de sair de uma determinada igreja, na outra igreja eu preciso ser batizado novamente. Não. O batismo é um só. Quando você se batizou lá na sua infância, aquele batismo já foi válido. Certo? Muito bem. Lutero enfatiza que o batismo promete e proporciona superação do diabo e da morte, perdão dos pecados, graça de Deus, todo o Cristo e o Espírito Santo com seus dons. Então, aqui é tudo que está incluso nesse presente, neste grande presente que é o batismo, tá? Então ele coloca que está incluso a superação da morte e do diabo, no sentido de que nós superamos ali a morte, em Cristo Jesus recebemos a vida eterna, e o diabo ele já não pode mais também nos afetar da mesma forma, porque nós estamos guardados nesse Cristo. Nós temos também o perdão dos pecados através do batismo. E aí, novamente, né? Isso vai acontecer sempre, novamente, diariamente. O perdão do nosso pecado precisa constantemente ser renovado. Mas ali nós temos, né, um perdão ali inicial, daquele pecado original, né? A graça de Deus também, ela vem estar conosco em nossa vida, fazer parte de nós, tá? Com o batismo. E aí ele fala todo o Cristo e o Espírito Santo com seus dons. Então tudo que Cristo tem a oferecer, tudo que o Espírito Santo tem a oferecer com os seus dons espirituais, tá? Nós temos ali no batismo. Recebemos através do batismo. E aí o que eu tenho para dizer para você é que nós recebemos tudo isso de graça, de uma forma muito simples. Apenas através desse batismo com água. Assim, o batismo não é apenas um evento isolado, mas um fundamento contínuo da vida cristã. Então, o batismo ele nos acompanha, veja como todos esses benefícios, né, servem para toda a vida cristã, ao longo de toda a nossa caminhada, nossa jornada cristã. Então, ele não é aquele evento apenas que acontece lá na nossa infância, né? Nós somos batizados e tal. Ou para quem se batizou depois também, como adulto, né? Que é um evento isolado ali, aconteceu naquele momento e depois não significa mais nada. Não, não é isso. O batismo é quem nos acompanha durante toda a trajetória cristã. Veja como ao longo da vida cristã nós precisaremos, né, dessa superação aí do diabo, nós precisaremos do perdão dos pecados, da graça de Deus, de Cristo e Espírito Santo agindo em nós, nos dando dons, né? Dons espirituais que vão também nos ajudar a viver uma vida cristã que ajuda o seu próximo, que auxilia o seu próximo nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Então, assim, o batismo ele está presente ao nos capacitar para tudo na vida cristã. O sétimo ponto que eu coloco é que Lutero ensina que a vida cristã é um batismo diário, iniciado uma vez e em constante andamento. Esse batismo diário acontece na luta contra o pecado, no arrependimento e na renovação espiritual, em que as virtudes vão se manifestando na vida do cristão, enquanto o velho homem vai sendo cada vez mais enfraquecido. Portanto, na vida cristã, caminhamos diariamente no batismo, renovando nossa fé e nosso
compromisso com Deus. Então, assim como eu havia dito já anteriormente, e Lutero ele vai embasar isso muito bem aqui no Catecismo Maior, o batismo ele é um batismo diário. Tá? Ele inicia-se uma vez, não é que você vai colocar água na sua cabeça todos os dias, nem ir até a igreja ser batizado de novo, não. Ele inicia-se uma vez com a cerimônia ali, tá? E depois ele vai continuando acontecendo no seu dia a dia, na luta contra o pecado, no arrependimento, na renovação espiritual, conforme as virtudes de Deus vão se manifestando em nossas vidas. E o velho homem ele vai morrendo, vai desfalecendo cada vez mais, porque nós estamos sempre lutando contra ele. E o novo homem ele vai cada vez mais ressurgindo e transparecendo através de nós. Tá? Então, este é o batismo diário, é essa luta contra o velho homem e o nascimento de um novo homem que está constantemente ali se desenvolvendo e aparecendo em nós. Mas, para isso, né, nós precisamos dessa constância, né, compreendendo que a vida cristã não é algo que simplesmente, né, acontece na igreja, que acontece num momento. Não, ela se desenvolve ao longo do tempo e nós precisamos estar diariamente lutando contra as tentações, contra o diabo, contra a nossa natureza pecaminosa, tá? Porque não há nada ganho, tá? O batismo ele tem que continuar surtindo efeito em nossas vidas. O perdão dos pecados, a graça, o arrependimento, tá? Tudo isso precisa continuar presente na nossa vida diária, tá? O oitavo ponto que eu destaco sobre o batismo aqui vai falar sobre essa questão do rebatismo que eu falei anteriormente também, tá? Lutero diz assim: mesmo que fôssemos submersos 100 vezes na água, o batismo é um só. Portanto, não existe rebatismo com água, pois o batismo verdadeiro acontece uma única vez e permanece eficaz ao longo da vida do cristão. No entanto, há um renovar do batismo que ocorre sempre que, após o pecado, recorremos à graça de Deus para mortificar a velha natureza e nos fortalecer na fé. Então, assim, que nem eu falei, né? Não há um rebatismo na água. Você pode se rebatizar muitas vezes, mas o primeiro batismo é o que vai valer, porque o batismo é um só. Tá? E esse ensino ele é totalmente bíblico. O batismo ele acontece uma vez só. Então nós sabemos que há igrejas que vão tentar rebatizar pessoas, tá? Desconsiderando o batismo anterior, porque não foi feito na sua denominação. Mas aqui nós temos um ensino esclarecido que você não precisa batizar-se novamente, porque o primeiro batismo é que é válido, tá? E aqui nós dizemos que não existe então esse rebatismo, porque ele acontece uma vez na nossa vida. Porém, há uma renovação desse batismo, tá? Que ocorre sempre após o pecado. Então, na tentativa de nos trazer de volta à vida, porque o pecado ele nos leva à morte, é que nós recebemos o perdão dos pecados constantemente em nossas vidas. E esse perdão dos pecados é como uma renovação do batismo. Tá? Você vai na igreja, eu lá na igreja luterana tenho o perdão dos pecados sendo anunciado todos os cultos. Esse momento ele é uma renovação do batismo. Tá? Ah, mas é necessário então ter essa renovação do batismo, ter esse perdão dos pecados no culto, né? É importante, seria bem interessante, né?
porque representa esse momento de renovação. Agora, se você tem um momento na sua vida pessoal, familiar, em que você faz esse momento do perdão dos pecados, isso também é válido, é óbvio, né? Orar e pedir perdão pelos pecados a Deus, tá? Esse já seria um momento ali em que você está renovando o seu batismo, a sua aliança. Então, esses momentos são momentos em que a gente está renovando esse batismo diariamente, tá? Ou semanalmente, no caso do perdão dos pecados que acontece na igreja. E eu finalizo aqui este estudo, esta reflexão sobre o batismo a partir do Catecismo Maior de Lutero, com este pensamento de Lutero sobre o batismo. Ele diz assim: por isso, cada um deve considerar o batismo como a roupa que deve usar todos os dias, para que sempre esteja na fé e nos seus frutos, amortecendo a pessoa antiga e crescendo como nova pessoa. Então, assim, gente, o batismo, ele é de vital importância na nossa vida cristã, tá? Como Lutero coloca aqui, é a roupa que nós devemos usar todos os dias, ou seja, ser cristão todos os dias, para poder viver na fé, poder transmitir ao mundo o Evangelho de Cristo através de nossas vidas, frutificando nesta mesma fé. E, que nele coloca aqui, amortecendo a pessoa antiga e crescendo como nova pessoa. Portanto, nós continuamos a nossa vida cristã sempre através desse batismo, através dessa confiança de que Deus nos salvou neste batismo. E nós precisamos, sim, batizar os nossos filhos quando, né, ali ainda recém-nascidos, para que eles tenham a vida eterna em Cristo Jesus, recebam a vida eterna em Cristo e possam ali também desfrutar e fazer parte já desde este momento do reino de Deus. Não há por que esperar, tá? Cristo ele já está se dando a nós ali, naquele momento, tá? Ele já está se fazendo presente nas nossas vidas, no nosso coração, naquele momento. O batismo, portanto, é uma realidade presente na vida do cristão, garantindo-lhe o perdão dos pecados e a comunhão com Deus diariamente. Nós estamos aqui. Eu já tenho 30 anos de idade, não sei quantos anos você tem, você que está nos assistindo aí, mas eu acredito que em algum momento da sua vida você foi batizado. E quando você foi batizado, Deus lhe deu todos esses benefícios que nós trouxemos aqui, benefícios espirituais, né? Nada de promessas materiais, mas sim benefícios que nos concedem a eternidade, que é tudo que nós precisamos, a eternidade com Cristo. E no batismo nós recebemos a possibilidade de viver essa eternidade maravilhosa que Ele preparou para os seus filhos. Não deixe de considerar a importância desse batismo na sua vida, a importância de considerá-lo na vida dos outros também, porque é o Cristo que se fez presente ali, na vida daquela pessoa, né? E lhe trouxe salvação. Então, esse evento tão especial que é o batismo nos acompanha, como eu falei, em toda a nossa vida cristã. E nós precisamos, sim, agradecer a Deus por ele, valorizá-lo em nossas vidas e reconhecer todos os benefícios que este sacramento, esta instituição divina nos trouxe em nossas vidas, certo? Muito bem. Que Deus abençoe a cada um que esteve aqui participando dessa reflexão, desse estudo, deste momento tão especial.